Enquanto nos assentamos, eu vou pedir, Tiago, vamos cantar o refrão do Salmo. Ficou tão bonito. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Vamos cantar bem bonito? Quem bem canta, duas vezes reza. Como que é? A vós, louvor, honra e glória eternamente. Pode ficar mais bonito. A vós, louvor, honra e glória eternamente. Mais uma vez, bem bonito, toda a igreja. A vós, Louvor, honra e glória eternamente. A vós, louvor, honra e glória eternamente. pode continuar o violão, por favor? Discretamente. Queridos filhos e filhas da igreja, foi feita uma pesquisa recentemente que ganhou os jornais. Acho que a maioria de nós já deve ter lido, escutado, né? Deu um quiprocó, um bafafê e um bafafá. Foi feita uma pesquisa recentemente e chegou-se à conclusão de que o Brasil é o país que mais crê em Deus em todo o mundo. Todo mundo falou aleluia. 9 em cada 10 brasileiros dizem crer em Deus. Portanto, 90%. Muita gente recebeu essa notícia de maneira bem entusiasta. Todavia, no entanto e entretanto, não podemos ser ingênuos. Não há muitos motivos para nos alegrar nesse quesito, não. E posso explicar por quê. Primeiro, porque a Bíblia diz em Tiago 2,19 que crer, até os demônios creem e tremem. Você quer um ser que tem certeza absoluta que Deus existe? Satanás. E nem por isso ele é flor que se cheira. Para começo de conversa. Então a palavra diz, não sou eu que estou dizendo. Tiago 2,19. Os demônios creem e tremem. E depois, o segundo motivo pelo qual infelizmente não podemos estar tão entusiasmados é porque dos católicos do Brasil, segundo o SERES, que é um departamento de pesquisa que o Vaticano utiliza para dar uma sondada, né, nos católicos, então veja bem, dos católicos do Brasil, apenas 8% vai à missa dominical. 8%. A maioria é católico de BGE, é verdade? Católico não praticante. Mesma coisa, perguntar, você é uma pessoa honesta? Sim, eu sou honesto, mas não praticante. Não dá para, não vai dar muito certo esse negócio, fazer negócio com uma pessoa dessa. Então veja bem, você chega para o rapaz, você é macho? Sou, mas não praticante, não vai dar muito certo. Então você veja, 8% dos católicos brasileiros vão à missa dominical. Quer dizer que eles nem sequer obedecem os mandamentos, porque quando você não vai à missa e dia santo de guarda, meu filho e minha filha, que aqui não é culto protestante não. Se você não vai à missa dia santo de guarda, de quebra você já desobedeceu 2 mandamentos dos 10. E por isso você está em pecado mortal. O que é o pecado mortal? Quando você desobedece um dos 10 mandamentos. Quando você não vai a dia santo de guarda e a santa missa, de quebra você matou 2. O primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Você amou a festinha de 15 anos, você amou a chacrinha que você foi, você amou a praiazinha que você foi viajar. Você não amou a Deus coisíssima nenhuma, porque você ainda não ama como você deve amá-lo. Então quando você troca a Deus por trabalho, por serviço, pelo patrão, pelo chefe, você não está amando a Deus acima de todas as coisas, não é? E isso sem contar o Código de Direito Canônico, que fala que o católico tem a obrigação de escutar missas inteiras aos domingos e dia santo de guarda.
Aí tem alguns que querem encontrar uma brechinha na lei, e falam assim: ô padre, eu não consegui lá, peguei um trânsito, sabe? E aí eu cheguei na missa, padre, mas eu cheguei no ato penitencial. Verdade, padre, que não pode comungar se chegar depois do ato penitencial? Quem foi que inventou esse negócio? Porque dos 5 mandamentos da igreja está dizendo: ouvir e participar de missas inteiras, aos domingos e dias santos de guarda. Aí alguém inventou uma brecha: não, até o ato você pode. Para começo de conversa, você tem que chegar 15, 30 minutos antes para fazer suas orações preparatórias para a missa, e não 10 e 10. É começo de conversa, se você quiser andar na linha, né? Agora é claro, alguns às vezes pegam um trânsito mais complicado, a criança lá foi trocar a fralda do bebê, Deus sabe. Estou falando que é por esculacho. Está entendendo bem? Então, missas inteiras. Vai chegar agora, por exemplo, aqui, vai ter dia santo de guarda, que ainda é feriado, porque vai chegar um momento que os feriados católicos não vão ser mais, porque nós estamos sendo perseguidos. Ainda é feriado Corpus Christi. Tem país que não é. Corpus Christi não é praia. Corpus Christi é dia santo de guarda. Você é obrigado a estar na igreja. Ai, mas eu só vou só quando eu sinto. Não, você não é biruta do aeroporto, para ir onde o vento bate. Agora eu sinto, agora eu não sinto, agora eu caso, agora eu descaso, agora eu quero, agora eu não quero. Não. Sua vida não é feita do que você sente. Sua vida é feita de fé, de decisões. Então a coisa é vergonhosa. Agora veja, dos católicos da África, segundo os Séries, mas daqueles países pobres, que não tem, a igreja não tem nem teto, é chão batido, terra batida. Dos países da África, os católicos africanos, atenção, 90% dos católicos africanos vão à missa dominical. 90%. No Brasil, uma vergonha de 8%. E como se não bastasse, a pessoa não vem à missa, está em pecado grave, aparece 3 domingos depois, na maior caruda, cara de pau, entra na fila da comunhão e comete 2 pecados num só. Que quando você entra na fila da comunhão em pecado grave, você está dando em Cristo o beijo de Judas. Você não está comungando, você está dando o beijo de Judas na hóstia consagrada, porque você nem pediu perdão, nem se confessou, porque você trocou a Deus por festinha, por programação, por coleguinha e sabe-se lá o que mais. Foi claro? Então é sobre isso, né? Então, todo mundo, a maioria dos brasileiros crê em Deus. Estou vendo, estou vendo, né? Muito bem, essa é a primeira colocação. Aí a turma diz assim: Deus é um só. É verdade? É verdade. Deus é um só. Mas é preciso perguntar em qual Deus essa turma crê. Em qual Deus as pessoas creem? No Deus dos muçulmanos, por exemplo, que segundo creem criou o céu e a terra, mas reside lá em cima, sem se envolver nas questões terrenas, bem diferente do Deus de Moisés da primeira leitura, que é misericordioso, que vem aqui embaixo, que participa, né? E esse Deus muçulmano que um dia chamará todo mundo para uma prestação de contas e vai jogar os rebeldes no mármore do inferno, é nesse Deus que as pessoas acreditam? Ou será que é no Deus de Aristóteles, que é uma espécie de motor imóvel, que move todas as coisas sem ser movido por ninguém, e que por isso mesmo é incapaz de se compadecer, de sentir compaixão? Ou que será que você crê num Deus fantasioso, criado pela tua mente mirabolante, ou quem sabe inventado pela tua família, pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua avó? Essa pergunta é por demais interessante, porque da resposta dela é que deriva que tipo de pessoas nós somos. Qual é o Deus que os cristãos creem? E é por isso que nós precisamos falar sobre isso hoje, no domingo da Santíssima Trindade. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano, vamos ver se alguém se lembra, a sua imagem e semelhança. Verdade ou mentira? Verdade. Ora, se isto é verdade, se Deus criou você, o ser humano, a sua imagem e semelhança, quanto mais nós compreendemos quem este Deus é, por tabela, nós acabamos compreendendo quem nós somos. E se o ser humano se afasta dele, se foi criado à imagem e semelhança dele, quanto mais o ser humano se afasta dele, mais desfigurado vai ficando, sendo destruído e deixando de ser quem realmente ele é. Minha gente, vamos lá parar de tapar o sol com a peneira. Veja como o ser humano de hoje é confuso.
É um tal de todos, todas, todes, todinho. Não é? Não sei mais como é que vai falar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que era uma menina, mas que agora diz que é homem. E daí eu não sei se eu falo ela, se eu falo ele. O que eu falo? Não sei, eu fico perdido. É homem que se veste de mulher. O homem estão se maquiando agora, o marada, né? Colando até cílios, né? É mulher que se veste de homem. É homem feminilizado. O que nós temos hoje? O homem feminilizado. Que o homem de hoje é um banana, um vidrinho, um mínimo de coisas que acontecem. Eu estou chateado, estou magoado. Vá, vira homem, rapaz. Estou vira homem, né? Então é um homem feminilizado e a mulher masculinizada. Verdade. Estou contando alguma mentira? Porque o ser humano se afasta de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, que é a sua verdadeira imagem, ele fica desfigurado, não sabe se é homem, não sabe se é mulher, né? Tem gente que está achando já que é animal, que é bicho, né? Enfim, né? Então quem é o Deus dos cristãos? Essa é uma pergunta, eu vou repetir aqui, viu? É importante você perguntar em quem você crê, porque de acordo com a sua resposta a gente sabe quem você é. O Deus dos cristãos, vamos explicar então brevemente quem que é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos existe desde toda a eternidade. Portanto, mesmo antes das estrelas, dos animais, dos homens e, pasmem os senhores, até mesmo antes dos anjos. Então, você já parou para meditar sobre isso? Tinha um tempo que não tinha terra, sol, estrela, galáxia, espaço. Não tinha garça, não tinha cachorro, não tinha calopsita, não tinha nada. Tinha gente. E não tinha nem anjo. O que tinha? Deus. A Bíblia vai dizer: desde sempre para sempre vós sois Deus. Mas mesmo não havendo ninguém mais, esse Deus dos cristãos nunca foi, nem é, nunca será solidão. É amor, porque desde sempre, antes que tudo existisse, incluindo os anjos, tem alguém para amar, desde toda a eternidade, que é seu Filho unigênito. E o amor dos dois é o Espírito. Como dizia o grande e glorioso São João Paulo II, quem que é o Deus dos cristãos? São João Paulo respondia: nosso Deus é família. Gente, eu acho que a gente não parou para meditar nisso. Antes dos homens existirem, antes dos animais existirem, antes dos anjos serem criados, nosso Deus já era família. Acontece que nós nunca saberíamos desse mistério se Ele não quisesse, de livre e espontânea vontade, nos revelar que Ele é o único Deus, mas um Deus que é família de Pai, de Filho e de Espírito Santo. A doutrina católica nos ensina que essa trindade divina, que essa família habita dentro de nós a partir do dia do nosso batismo. Porque quando nós somos batizados, a gente também não para pensar. O sacerdote, o diácono ou o bispo, quando te batiza, como que ele batiza? O que ele diz? Eu te batizo, como é? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo batismo nós somos inseridos na grande e profunda família de Deus. São Paulo vai dizer, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, São Paulo diz assim, extasiado: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Olha que bonito isso, meu filho e minha filha. E sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Veja que bonito, você está num santuário aqui. Isso aqui é o santuário. Mas você é um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a morada, a habitação de Deus no Espírito. São Paulo está dizendo: você agora é da família de Deus.
E aqui acontece uma coisa muito bonita. Deus é tal qual um jovem que conhece uma moça. Veja bem, eu estou dizendo que Deus é tal qual um jovem que conhece uma moça, vai se encantando por ela, e a coisa vai ficando cada vez mais séria, e vai ficando tão séria a coisa, que um dia ele decide apresentá-la para a família. E quando chega nesse ponto, quando o jovem apresenta a moça à família, o jovem está sinalizando que aquela moça não é para ele só um passatempo. Ele quer que ela um dia seja inserida em sua família e deseja formar com ela a sua própria família. Pois bem, Deus hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, nos apresentou aquilo que Ele tem de mais íntimo, que é a sua vida intratrinitária, a sua família. Deus apresentou para você a família dele, porque a coisa ficou séria, o relacionamento de vocês dois ficou sério, e Ele quer que você pertença à família dele, porque Ele não quer passar a eternidade sem você. Amém? Nós nunca saberíamos, nunca conheceríamos os membros dessa família, Pai, Filho e Espírito Santo, se a coisa não tivesse ficado séria, como vai dizer o evangelista hoje. De tal forma Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Deus podia ter enviado um profeta, não é? Se Deus enviasse um anjo para morrer no nosso lugar, também já seria uma grande coisa. Não, Ele enviou o Filho dele, porque Deus te apresentou para a família dele. A coisa ficou séria. Então, este Deus, quando decidiu nos criar, disse: façamos o homem, como que é mesmo? A nossa imagem e semelhança. Então repare, se Deus é amor e é família, só ama o tempo todo e vive em uma unidade perfeita, que se estabelece numa perfeita relação, e você foi feito à imagem e semelhança dele, você também foi feito para relacionar-se, para amar, de tal forma que isolado, quando você se isola, você nega a sua própria natureza e acaba destruindo a tua identidade. Se Deus é relação, nós filhos de peixe, peixinho é, nós também somos seres relacionais. E nós não nos realizamos sem nos relacionarmos através das relações interpessoais. E aqui uma santa curiosidade. É interessante que o número 3 na Bíblia significa duas coisas: perfeição e totalidade. O número 2 na Bíblia, aquilo que é binário na Bíblia, não esgota a perfeição e a totalidade. Eu vou explicar. Por isso que um casamento sem Deus dificilmente vai parar em pé. Por quê? Porque por mais que você ame uma pessoa, você é finito, você é finita. Você vai decepcionar esta pessoa de vez em quando. E se não tiver Deus para dar liga nesta relação, este relacionamento não vai durar. E é por isso que um relacionamento humano de amor é entre duas pessoas, mas 2 não é suficiente. Precisa de 3. E quando você traz o seu marido, seu futuro marido, ou sua futura esposa no altar, você está dizendo: Senhor, a gente se ama, mas nosso amor não é suficiente. Ele precisa virar trindade para que ele possa ficar de pé. E isso é o belíssimo sacramento do matrimônio. Exemplo número 2. Um casal que podendo ter filhos, veja bem o que eu estou dizendo. Esse podendo ter filhos que eu estou dizendo aqui não é economicamente falando. Podendo ter filhos biologicamente. Há casais que não podem ter filhos por razões biológicas. Um casal que pode ter filhos e não se abre à fecundidade, não experimenta o verdadeiro amor. Nós estamos vivendo relações tão doentias, tão narcisistas, tão individualistas, que as pessoas se casam e nem filhos elas querem ter.
porque vai dar muito trabalho, porque eu quero ter o meu marido, minha esposa só para mim, eu não quero dividir a atenção. Paz, meus senhores, isso acontece. Tanto é que no casamento católico, quando você passa pela entrevista para se casar, se você responder para o padre que não quer ter filho para o casamento já, mesmo com buffet pago, que esse casamento é inválido. O casamento católico tem que ser aberto à vida. E não é quantos filhos você quer, é quantos Deus quer te dar. O católico, de pagão, muçulmano é outra coisa. Está entendendo bem? Quantos Deus quer te dar. Por quê? Porque o amor verdadeiro não pode ser um círculo que se fecha, mas um círculo que se abre. E quando os dois se tornam três, é aí que o amor de fato dá seu fruto e de fato chega à plenitude e acontece. Ricardo de São Vítor, ao se deparar com esse insondável mistério da Santíssima Trindade, viu nele, entre a relação entre as pessoas divinas, ele viu a chave para entender as relações humanas. E aqui vou falar uma coisa que é espinhosa, mas necessária, até porque eu não estou aqui para ganhar voto, então tudo bem. Veja, nas produções cinematográficas e novelísticas, estou falando agora de filmes e novelas, quando eles trabalham o enredo de um romance ou de uma amizade e tratam do drama do relacionamento humano, reparem que entre o cinema e na novela, eles trazem uma figura que é uma figura antagonista, que é um verdadeiro incômodo aos amantes ou aos amigos, que é o terceiro elemento. A proximidade de um antagonista, de uma terceira pessoa nos filmes de Hollywood e nas novelas, vem para atrapalhar. Tanto é verdade que a gente cresceu ouvindo aquela frasezinha. Quer ver? Todo mundo sabe, quer ver? 1 é pouco, 2 É bom. mais 3 é demais. Não é assim que a gente aprendeu? Não é isso que Deus está dizendo. Não são raras as vezes que um relacionamento de amor ou de amizade entra em crise devido à chegada de uma terceira pessoa. Casamentos entram em crise, e eu sei porque eu escuto vocês há 16 anos, desde diácono. Casamento entra em crise com a chegada de um filho ou de uma filha, quando os dois estavam acostumados a partilhar a sua vida somente a dois. Boas e saudáveis amizades, por causa da dependência afetiva, acabam ruindo com a chegada de uma terceira pessoa, gerando intrigas, ciúmes e inveja. Mas o amor verdadeiro se fortalece quando deixa se confrontar e se complementar com um terceiro. Porque um amor que se fecha é caricato e é egoísmo disfarçado de amor. Eu vou dar um conselho para vocês agora. Quem quiser seguir, segue. Quem não quiser, segue o bonde. Mas que eu falei na missa das 8. E repito aqui, e eu acho que vou falar também na das 6 da tarde. Vou dar conselho para vocês. Vocês que são solteiros, viu? Atenção, solteiros de plantão. Saiam com casais. Faz um bem tremendo e danado. Mas com bons casais, com boas companhias. A palavra de Deus diz assim: anda na companhia do povo santo. Às vezes eu percebo que vocês fazem uma salada. Não sabe diferenciar perdão de reconciliação. Se ninguém te ensinou, eu vou te ensinar. Qual que é a diferença entre perdão e reconciliação? Uma pessoa te faz mal. Exemplo, seu marido, você descobriu que seu marido está te traindo. Você tem provas, já falou com ele, não se emenda. Você deve perdoá-lo, sim ou não? Sempre. Quantas vezes? 70 vezes 7. Agora, se ele não se emendar e continuar te traindo, você deve se reconciliar com ele, sim ou não? Não. Perdoar é uma coisa, reconciliar é outra. Você só se reconcilia com uma pessoa quando você percebe que a presença dela na tua vida dá frutos e te aproxima do Senhor. Caso contrário, você perdoa, está perdoado quantas vezes você quiser, mas reconciliação não, que são duas coisas totalmente diferentes. Jesus falou assim no Evangelho: você sabe se uma árvore é boa como? Pelos frutos que ela produz.
Então tudo na sua vida, namoro, noivado, daqui a pouco eu vou celebrar noivado de vocês, né? Daqui a pouco, no final da missa. Namoro, noivado e amizade, o que você faz? Árvore. Dá fruto ou não dá? Dá fruto bom ou não? Dá fruto bom? Maravilha, se reconcilia. Não deu fruto bom? Perdoa sempre. Mas não é o mesmo que se reconciliar. Entendeu a diferença? Então, vocês solteiros, atenção vocês solteiros, tenham amigos solteiros, mas tenham bons amigos casais. Sabe por quê? Se você tiver bons amigos casais, Deus vai colocar uma pessoa boa na sua vida para você se casar, porque você já está com a estrada pavimentada, tá? Agora, conselho para os casados. Atenção, casados de plantão. Quem aqui está casado, levanta a mão, deixa eu ver. Tá bom, tá bom, tá bem. Casados, atenção. Se você é casado, casada, você não pode sair com o sexo oposto sozinho. Não presta, o diabo atenta, tá? Então, não, evita, tá? Ah, eu sou casada, mas hoje eu vou tomar um café com meu amigo. Não vai, só se for com o seu marido junto, tá bom? Esse é o certo, tá? Porque, mas eu sou uma pessoa muito firme. Você é firme, mas quem está de pé, cuidado para que não caia. A palavra diz, está na Bíblia, está na Bíblia. Atenção, senhores casados, saiam em casais, tá? Eu vou explicar para você por que você casado tem que sair em casal. Deixa eu explicar para você, que eu não fui muito claro, vou explicar. Hoje é dia de falar de relações, que é a Santíssima Trindade, né? Então veja bem, quando você gosta muito de uma pessoa, estar com ela é suficiente. Até 5 anos. Sim, porque essa pessoa não é Deus. Por mais que você goste, mesmo que seja de um amigo ou uma amiga, pode ser maravilhoso estar com ele, estar com ela, até certo ponto. Chega uma hora que dá estafa, cansaço, porque por mais que você goste dessa pessoa, vocês vão se abafar, vocês vão se matar. No começo uma beleza, Netflix, pipoquinha e tal. E aí é engraçado que o rapaz e a moça começam a namorar, larga a família, larga o pai, larga a mãe, nunca mais vai visitar a mãe e o pai, some da casa dos pais, até que quebra a cara. E vai quebrar. Isso é um fato. Um fato. E tem que quebrar. Para aprender que uma pessoa é de Deus na sua vida, quando ela abre a roda, quando ela abre o círculo, não quando vocês se fecham. Porque se vocês se fecharem, vocês vão se matar. Vocês precisam, atenção namorados e noivos, estar na casa dos seus pais, estar presente na vida do seu avô, da sua avó. Porque São Tiago vai dizer, se alguém diz que crê em Deus, mas se descuida dos seus familiares, é pior do que um pagão. Está na palavra, isso é o que eu estou dizendo, certo? E aí uma coisa muito legal, vai chegar uma hora em que só você e ele, só você e ela não serão suficientes, vocês vão cansar um do outro. Mas não é porque vocês não se amam, é porque ela é finita e você também. Então vocês precisam ter bons amigos. Queridos casados, façam happy hour, a noite da pizza, em casais, com bons casais que creem em Deus e devotos da Virgem Maria. Você vai ver a diferença no teu relacionamento. Eu sou diretor de uma equipe de Nossa Senhora. Faz 16 anos que eu cuido de 7 casais. Tem noção? 16 anos que eu cuido de 7 casais. Eu acho engraçado quando tem um jantar das equipes, todo mundo chega de casal, coisa mais linda do mundo. Mas chega uma hora que acontece, os homens vão para um lado e as mulheres vão para o outro. É o clube do Luluzinho, né? Não é isso? Como é que chama? Clube do Bolinha e da Luluzinha, né? E acho engraçado. E eu sou padre, né? Eu sou dos dois, né? Eu fico um pouco num grupo, fico um pouco no outro, né? E tal. Mas veja que coisa interessante. Por que eu percebo que eles se amam? Mas por que quando tem o jantar os homens vão para um lado e as mulheres vão para o outro? Porque vocês precisam. O homem precisa de amizade masculina e a mulher precisa de amizade feminina. Você não vai esgotar tudo que o seu marido procura, porque você não é Deus.
Aí uma mulher que não está muito boa da cabeça, com boa saúde mental, né? Ela fala, olha, me largou aqui, foi lá com os amigos, não gosta mais de mim. Não é, minha filha, amadurece. Ele ama você. Tanto é que ele ama você que ele escolheu você. Podia ter escolhido tanto, escolheu você. Só que entenda uma coisa, nenhuma pessoa esgota tudo que a outra procura, porque nenhuma pessoa tem o tamanho de Deus. Vocês entenderam bem? Então, casais, saiam de casais. Faz um bem tremendo para vocês. Solteiros, tem um amigo casais. Às vezes o solteiro fica assim, eu não vou sair não, porque eu vou ficar segurando vela. Não tem problema. Se você for amigo, os dois vão adorar ter você como companhia. Fui claro? Espero ter sido. Então, a Santíssima Trindade é uma relação perfeita entre três pessoas distintas, que mesmo na pluralidade se mantém em unidade. Por isso o próximo não pode ser jamais, olha. O próximo não pode ser jamais um antagonista em nossa vida. Não pode ser aquilo que ensinou Jean Paul Sartre, quando disse o inferno são os outros. Não, isso é mentira de Satanás. O próximo me ajuda a me realizar como pessoa, a me realizar como ser humano. Logo, se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e esse Deus é comunidade perfeita de amor, esse mesmo homem só se realiza quando procura se assemelhar à Santíssima Trindade, lutando para extirpar todo tipo de intriga, inveja e divisão. Agora podemos finalizar. E como é que nós vamos finalizar? Com a palavra. Veja aí, segunda leitura. Tudo o que eu falei, São Paulo resumiu no versículo 11. Vai achando aí. Achou? Então vamos lá, eu vou começar. Esse daqui, ó, se a gente seguisse daqui, Sorocaba ia ser melhor, o Brasil ia ser melhor, a nossa comunidade ia ser melhor. Ixi, tudo ia ser uma mil maravilhas. Vamos ver quais são os conselhos. Eu vou começar e você vai lá junto com a Rosalina. Olha lá. Irmãos, vocês, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Então, pode parar já aqui. Qual que é a primeira ordem? Alegrai-vos. Quem foi que falou que cristão é um cara que chupou limão? O Papa falou essa semana, não falou? Uma igreja que é triste não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que ser alegre. E o Papa pegou no pé de nós, padres e freira. Falou, padraiada, vocês largam a mão de serem azedos. O Papa falou para nós, não é para você não, ó, pá, chapuletada, e a gente mereceu. Não pode ser azedo não. Alegria. Alegria. Agora há pouco, cadê o Ítalo? Tá aí, né, Ítalo? Agora há pouco o Ítalo falou para mim, antes da missa começar, ele foi falar alguma coisa para mim, eu brinquei com ele, nossa padre, o senhor é alegre? Eu falei, uai, como que eu não vou ser com o Espírito Santo? Tem que ser, não tem outro jeito. Não tem aquela musiquinha? Que tom você está aí, Tiago? Lá maior. Lá? Vamos para Dó. Deixa eu ver se fica bom em Dó. Não gostei. Sol. Gostei. Sol, não é? Isso, Sol ficou bom, ó. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai a cola, mas depressa levanta e começa a cantar. É isso, né? Alegrai-vos, né? Então às vezes tem uns santos aí, uns santos, né? Santo, ó, santo, né? A cabeça torta assim. Me engana que eu gosto. Então olha lá, irmãos, alegrai-vos. O que mais? Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Então pode parar aqui. Você está aqui nessa terra para quê? E eu também. Para se aperfeiçoar. Então, meu filho, às vezes vocês ficam desanimados porque vocês erram. Nós vamos errar um monte de vezes. Nós vamos errar. Nós vamos errar. O importante é entender que a experiência dos erros é tão importante quanto a experiência dos acertos. Se você não tivesse errado, você não estaria onde você está hoje. Se você não tivesse quebrado a tua cara, você não teria a fé que você tem hoje. Então, paciência com os processos. Você não tem paciência com você. Nós vamos errar.
Porque nós estamos aqui nos aperfeiçoando. Ele leva uma vida inteira, uma vida inteira. O que mais? Trabalhar no vosso aperfeiçoamento. O que mais? Encorajai-vos. Parou. Veja aí. Seja um incentivador de pessoas, porque o mundo já tem gente chata demais. Você faz um post na internet, não é nem polêmico, a pessoa já acha que é indireta e já começa a te xingar. Chato de galocha. E as pessoas, e uma coisa interessante, as pessoas andam com a consciência tão pesada que qualquer coisa que você posta é indireta. Vai se confessar, vai se confessar. Então você está aqui nesse mundo para encorajar as pessoas, não para desanimar. Encoraja os outros. Seja um incentivador de sonhos. A pessoa fala, eu estou querendo fazer tal coisa, mas não sei se vai dar certo. Você vai em nome de Jesus. E se não der, nós tenta de novo. E essa pessoa fala assim, mas eu estou com medo, eu vou com você. Isso é um cristão. Encoraja as pessoas. Depois, olha lá, encorajai-vos. O que mais? Cultivai a concórdia. O que mais? Vivei em paz. Parou. Você não pode ser aquela pessoa que joga lenha na fogueira quando duas pessoas não se dão bem. Porque o mundo está cada vez mais difícil. Então, lá onde você trabalha, tem gente que não se dá. Então fala mal dele, aí chegou outro falar mal do outro, e você fica ali naquele fogo cruzado. A palavra diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Você tem que ser um promotor da paz, não da discórdia. Você não pode ser aquele que bota lenha na fogueira. Você tem que ser aquele que não levanta a muralha, mas que constrói pontes para unir as pessoas. Você tem que promover concórdia onde você está e procurar viver em paz. Por isso que o Papa Francisco também disse que o fofoqueiro é um terrorista. E por que o fofoqueiro é um terrorista? Ele joga a bomba da maledicência, da maldade e vai embora, sem se importar e se implicar com as consequências. São João Bosco dizia assim, não sei o que estou dizendo, São João Bosco, hein? São João Bosco, atenção. Do próximo, ou falar bem, ou calar-se. Pronto, é 2 ou 1, não tem 3. Como dizem os latinos, tertium non datur. Não há terceira opção. Do próximo, ou falar bem, ou calar-se. É verdade que às vezes a pessoa é tão picareta, tão sem vergonha, que você não acha uma coisa boa para falar. Mas se você não achar, o que você faz? Cala-te boca. Diga comigo. Do próximo. Do próximo. Ou falar bem. Ou falar bem. Ou calar-se. Ou calar-se. Se a pessoa realmente não prestar, a turma vai saber. Você não precisa falar. Cala-te. Seja alguém que promove a paz. E agora veja que bonito. Se a gente viver alegre, trabalhar nosso aperfeiçoamento, se encorajar, cultivar a concórdia, viver em paz, o que vai acontecer? Olha aí. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Onde a caridade e amor, Deus aí está. Agora podemos terminar com a última frase. Resumir tudo o que eu falei. Quando você joga uma pessoa contra a outra, você é instrumento de Satanás, que é o divisor por excelência. Mas quando você promove a paz, a unidade e a concórdia, você é instrumento da Trindade, pois demonstra o Deus no qual você crê e aquele segundo o qual você foi criado à imagem e semelhança. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor,